livro O Príncipe da Privataria, escrito por Palmério Doria, jornalista militante desde os tempos da ditadura militar, pretende apresentar os bastidores dos governos de Fernando Henrique Cardoso. Quem vai falar sobre o livro é o deputado delegado Protógenes, do PCdoB paulista. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Muito bem, deputado. Palmério Doria, como eu falei, é da época da imprensa nanica, dos anos 70, um jornalista combativo, já publicou vários livros. E agora apresenta esse livro que até tem uma contribuição sua, quer dizer, uma contribuição sua, não sei se direta ou indireta, porque o senhor é o responsável por uma investigação da época, do governo Fernando Henrique. E como é que... Dá um resumo desse livro que o senhor está apresentando aqui, está aqui com a gente, inclusive. Esse livro, em verdade, é um documento, né? Um documento que pode ser iniciado uma investigação no Parlamento ou pode subsidiar uma investigação maior na Procuradoria-Geral da República. A exemplo de um título anterior, que foi A Privataria Tucana, né, que tratava exatamente dos bastidores das privatizações no Brasil. Eu mesmo... Era do Palmério Doria também? Não, né? Não. Esse era de um outro jornalista. E o que é fato é que esse documento revelava, a Privataria Tucana, os bastidores de um jogo muito sujo nas privatizações, dando conta dos prejuízos causados à República, dos desvios de recursos causados à República, né? E foi construído pelo jornalista Mauri Ribeiro Júnior, que foi o autor do primeiro, também jornalista da época da ditadura militar, ou seja, de uma imprensa que se mobilizava quando tinha grandes escândalos nacionais, né? Tem saudade do Pasquim, como tem saudade da Tribuna, do Hélio Fernandes, como tem saudade do Hora do Povo, como tem saudade também da revista Veja do passado, e não da revista Veja hoje, né? Que é um instrumento ultraconservador, distante da realidade brasileira. Você pode ter até pontos conservadores, mas que esse seu ponto conservador não venha ficar distante do olhar da cidadania, do olhar do cidadão, do senso comum. Então, esse documento aqui traz isso. O príncipe da privataria, ele sendo o centro dessas articulações de desvios. Aproveitar o que o senhor está falando agora, eu só acho que a imprensa brasileira hoje, aproveitando esse gancho que o senhor me ofereceu aqui, por favor. A imprensa brasileira, o senhor até citou a Veja, de uma época e a Veja de hoje. O senhor acha que a imprensa brasileira anda um pouco, digamos, acomodada demais em relação à análise da realidade brasileira ou acompanhamento da análise brasileira, da situação brasileira? Eu creio que ela hoje é o grande instrumento do sistema, né? Hoje o veículo de comunicação, ele poderia ser protagonista das mudanças que nós necessitamos. A realidade brasileira é mais de 1 milhão de trabalhadores, estudantes, idosos, crianças na rua, pedindo por mudança no país no mês de julho desse ano. E essas manifestações deram o tom da realidade brasileira. E a imprensa ficou distante dessa realidade. Foi até alvo de protesto, inclusive a Globo foi alvo de protesto, a revista Veja foi alvo de protesto. Por quê? Porque protestamos contra, vamos se dizer assim, os grandes meios de comunicação, porque eles seriam o nosso suporte, a nossa voz, o nosso transmissor de todas essas atrocidades, de todos esses desvios de corrupção existentes no Brasil, e venham não se manifestar com dignidade, venham tentar cobertar ou tentar dourar a pílula ou tentar, muitas das vezes, extremar demais aquilo que é fora da realidade. Mas, deputado, continuo querendo aproveitar a sua presença aqui, porque o senhor é uma pessoa que participou de uma série de investigações, nas suas funções, inclusive. Sim, a Operação Satyagraha, na Polícia Federal, né? O que se ouve falar muito hoje em dia, quando eu vejo muita gente comentando, que a corrupção aumentou. Aí eu falo, não, peraí, a corrupção não aumentou, o que aumentou foi o foco sobre a corrupção. Quando você está falando esse livro, que nós vamos falar já, sobre a Privataria Tucana, que foi aquele livro do Amauri, agora esse livro aqui do Palmério Doria. Palmério, o senhor também considera assim? Como é que o senhor avalia a corrupção no Brasil? É uma questão endêmica, digamos assim, está no tecido da sociedade brasileira? Ou é porque falta investigação de fato, falta punição? Como é que o senhor avalia
Já que o senhor é um homem desse ambiente aí né, de investigação, o senhor sempre... O senhor acha que falta... as pessoas falam às vezes, né? Ah, falta punição. Falta punição mesmo ou falta investigação, falta atenção da imprensa, ou falta a sociedade, por exemplo, que agora está preocupada com a educação? A sociedade também realmente demonstrar com clareza que está na hora de dar um basta. Como é que o senhor avalia isso? Eu entendo que a corrupção no Brasil, ela não é endêmica. A corrupção sempre existiu Sempre. no mundo inteiro, como existe no Brasil. Só que a corrupção de uma realidade de 50 anos atrás é diferente dessa realidade da corrupção de hoje. É mais sofisticada. A corrupção de hoje, ela é extremamente mais complexa e o corrupto ou corruptor não tem mais pudor em amealhar aqueles 10% ou 20%. O sujeito vê o dinheiro público, vê o projeto do dinheiro público, o primeiro pensamento dele é o seguinte: vou ficar com esse dinheiro todo, né? Vou criar instrumentos e mecanismos para me apropriar desse recurso de forma bem real, porque a realidade do mundo em que eu vivo, sem fiscalização e controle, né, me permite a ficar com esses 100%, me permite a ficar com dinheiro até de Bolsa Família e de merenda escolar. No passado, a realidade era bem diferente, né? Existiam até os ministros 10%, 20%, né? Não preciso nem detalhar quais eram, mas hoje essa realidade é muito maior. Por quê? Também o que ocorreu na República? Com o período da redemocratização, essa abertura política que nós tivemos da participação, a participação desses quadros civis. Fernando Henrique Cardoso era um quadro extremamente, né, qualificado para a época, não para a realidade em que ele foi ministro da Fazenda e nem presidente da República, mas extremamente, né, qualificado em razão do conhecimento que ele tinha. Ou seja, ao assumir o poder, ele foi tragado por esse sistema que não se permitiu a promover as mudanças dentro da realidade, como o presidente Lula também teve essa mesma situação, bem semelhante, né? Então, nós tivemos no período do governo do Fernando Henrique Cardoso, né, um Estado novo, mas sem fiscalização e controle. Aí tivemos a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que nos permitiu até uma fiscalização e controle maior, ou seja, o Fernando Henrique cria, vou lhe dar um exemplo bem concreto desta realidade. Ele criou já o próprio presidente Collor, em razão do seu impeachment, em razão das investigações que sofreu, ele se veio na necessidade de criar a lei de responsabilidade pública, né? Criando responsabilidade pública para os governantes. Depois veio o presidente Fernando Henrique Cardoso e criou a CGU, a Controladoria Geral da União, que seria o grande órgão que seria o fiscal e o controlador desses projetos e recurso público. Criou, mas não instrumentalizou. Aí veio o presidente Lula, herdou tanto a lei de responsabilidade fiscal do presidente Collor quanto a CGU do presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele tentou dinamizar, ou seja, instrumentalizar, criar recursos e condições para que esses órgãos funcionassem, mas não conseguiu. A gente vai falando, eu até dizer um pouco involuntariamente, mas eu quero... Não, mas tem ligação com Claro que com tem, o tema. claro. Deputado, e vamos fechar o programa falando então do livro. O senhor trouxe o livro aqui. E essa sua participação no livro, quer dizer, o livro trata de uma investigação sua. Sim, né? tem uma... Ele é um inventário geral ou são casos específicos esse livro? O que Não, ele ele trata de vários casos. Primeiro, fala aqui de determinadas situações que o brasileiro, o trabalhador, a trabalhadora, são distantes dessa realidade, de todo um submundo que rondou essas administrações, sucessiva administração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao ponto de nós termos declarações importantes aqui, que eu ressalto como muito importante, do general Felíssimo Cardoso, que é o tio do próprio presidente Fernando Henrique, e que foi o promotor da campanha nacional de defesa da Amazônia. Dele falar: este meu sobrinho não é de confiança. E o Barbosa Lima Sobrinho, que dispensa comentário, o grande sábio da imprensa brasileira, não honrou o nome do pai e nem a tradição de família.
Então aqui, tendo essas figuras, né, que são retrato da realidade brasileira, tem outras figuras aqui, colocando o seu posicionamento de vista, dá o tom da responsabilidade que tem o conteúdo do livro. O livro trata de vários capítulos importantes, né, que vai desde o senador recebe um Nero que quer botar fogo no mundo, né, e fala também de uma operação da Polícia Federal e que eu coordenei essa operação, que foi uma investigação que tratava de investigar fraudes com título da dívida externa brasileira. E numa época que eu iniciei essa investigação quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa época em que era ministro da Fazenda. E depois, do governo Itamar Franco. Do governo do presidente Itamar Franco, né? E chego ao final dessa investigação com o presidente Fernando Henrique na presidência. Então, imagine as dificuldades que nós tivemos para pôr a termo essa investigação, que, infelizmente, como o sistema funciona, essa investigação ela foi arquivada sem ter dado o seguimento necessário. Deputado, nosso tempo infelizmente acabou. Esse livro foi lançado agora? Foi lançado agora. Esses dias? Foi lançado... Está nas livrarias? Já está nas livrarias e é um documento. É um tipo de documento para todo brasileiro ou brasileira ter acesso e ler de como se passou as privatizações no Brasil, tendo aí como um ícone dessas fraudes, dessa má gestão, ou seja, um protagonista do prejuízo para o país, o senhor ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Deputado delegado Protógenes, muito obrigado pela sua vinda. Fica a dica do livro, então, para o nosso telespectador. Sim. Até a próxima. Obrigado. E obrigado a você que foi com a gente até agora. Até mais.